Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram. Esse canal é patrocinado pela Foot Fanatics, então vai no link que está na descrição do meu vídeo e confira as ofertas lá no site da Foot Fanatics. Tem chuteiras, tênis, bolas, entre vários outros artigos, tanto esportivos quanto casuais, então dá uma conferida no link que está na descrição do meu vídeo. Eu queria falar sobre 3 assuntos hoje. O primeiro é sobre as mudanças que terão aqui no canal. Segundo é sobre as contratações, sondagens aí de jogadores que estão no radar do Inter. E o terceiro assunto é sobre rejuvenescimento do clube, também rejuvenescimento do time, principalmente do Inter, da equipe do Inter. Primeiro assunto é sobre a mudança aqui do canal. Como vocês sabem, meu canal é com o intuito de falar sobre Inter, sobre tudo que rege, né, esse universo do nosso Colorado. Mas eu, como sou amante do futebol, gostaria de mudar um pouco os caminhos do canal. Eu quero falar sobre futebol, eu quero falar sobre outros clubes também, obviamente dando mais ênfase para o Inter e com a visão de um colorado, mas eu gostaria de falar sobre mercado de transferências, elenco dos outros clubes, futebol sul-americano, futebol europeu, entre vários outros assuntos que é do mundo do futebol. Então, né, como eu tenho que trazer uma satisfação aqui para quem me segue, até porque por mais que sejam poucos seguidores, sejam 400 aí em torno, eu tenho que dar uma satisfação aí pra quem me segue, né? Até porque eles me seguiram por conta do Inter, por conta do conteúdo que eu faço sobre o Inter. Então, para dar uma satisfação pro pessoal já ir se acostumando com um novo formato do canal, eu venho aqui dar essa explicação para vocês. Agora sobre o segundo assunto, que é contratações. O time do Inter tá de olho no Gustavo Scarpa, jogador de 29 anos, grande jogador, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, destaque pelo aquele time do Palmeiras, jogou muita bola. E ele está primeiramente na mira do Atlético Mineiro, que está negociando com o jogador, mas o Inter pretende atravessar o negócio. Uns problemas eu encontro nesse negócio aí. Primeiro, alguns problemas, né, na realidade. Primeiro, que o time do Inter não tem presidente definido. Então a gente não sabe quem vai ser o presidente no próximo triênio. E isso gera instabilidade no clube. Segundo, que a gente não sabe quem vai ser o próximo treinador, pois se não ficar esse presidente, provavelmente o treinador vai embora também. O Kudê provavelmente vai embora se não ficar o Barcelos, por mais que o Melo queira ele para a próxima temporada. E também tem que ver a questão de atração, projeto e tudo mais para o atleta. Ele não vai querer chegar aqui e não saber se o Inter tem um projeto para a próxima temporada. Sabe, esse projeto do Barcelos é um projeto que faliu nesses 3 anos, que não deu certo. Então, que estabilidade que vai dar para um jogador desse? O que eles vão prometer para um jogador desse? Porque esse tipo de jogador, ele era campeão, saiu daqui do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ganhando a Copa do Brasil, e vai vir para o Inter fazer o que aqui? Para um time que não tem estabilidade, para um time que treme nas horas decisivas, para uma direção que é omissa, para uma direção que atualmente, pelo menos essa direção atual, não tem um projeto atraente para os jogadores, um projeto ambicioso. Então fica muito difícil trazer um jogador desse tipo, desse naipe. É muito difícil trazer um jogador desse, sendo que primeiro tu não vai jogar uma Libertadores, tu não tem atração nenhuma para trazer, até mesmo na questão do estado, não tem praia, não é um grande centro que nem São Paulo. Daí teu time não é bem organizado. A gente tem um cenário agora político, né, que a gente vai eleger um ou outro para ser presidente do clube, então daqui a pouco mais esse presidente contrata, ele nem fica para a próxima temporada, daí é outro presidente, é outra gestão, pode ser outro treinador. Então é muito confuso, fica muito difícil contratar um jogador desse naipe nas situações atuais do Inter. Muito porque o Barcelos faz não uma campanha, mas ele gere o clube de uma forma mais, como eu posso dizer, mais fraca no mercado, menos assim atrativa para os atletas, sabe? E tanto os empresários quanto os jogadores vão querer projetos ambiciosos para jogar. Ambiciosos.
Não vão querer ficar num projeto onde só tem um time titular e o resto dos reservas é ruim, é Campanhar, é Jô Dias, é Luiz Adriano. Eles vão querer um projeto ambicioso, vão querer um projeto para ser campeão. Pode até não assim, ó, o cara pode até não estar na Libertadores, mas o projeto vai ter que ser bom. E óbvio que o Inter vai ter que pagar mais, né? Porque, querendo ou não, tu estando numa Libertadores, a premiação é maior, os jogadores ganham bicho. E já tu só disputando Brasileirão e Copa do Brasil e talvez uma Sul-Americana, o bicho é menor, é menos atrativo. Os jogadores não têm tanta atração por isso, pois vão ter que jogar todo esse ano que vem para jogar uma Libertadores no próximo ano ainda. Isso meio que brocha um pouco os jogadores, sabe? Fica ruim. Então é muito difícil uma contratação dessa, principalmente devido à gestão desse presidente atual. Talvez, se o Melo for eleito, com uma gestão com investidores, com o Alexandre Matos, de executivo de futebol, o próprio Abel Braga, eu acho que ele foi treinado pelo Abel Braga no Fluminense, se não me engano. Daí a situação muda. Pois aí tu tem caras fortes no futebol, tu tem investimento forte no futebol. Ele vai olhar assim, o empresário dele vai olhar, pô, o Sonda tá por trás. O Sonda foi aquele cara que contratou o D'Alessandro, foi o cara que contratou o Arangues, que é jogador desse mesmo empresário dele também, foi jogador desse mesmo empresário dele também. O Inter contratou outros jogadores aí, tal, vai ter. Então tem o Sonda por trás disso, vai ter investimentos, tem o Alexandre Matos, que foi um grande cara dentro do próprio Palmeiras, que é um cara que é conhecido por todo mundo, que levou vários jogadores pro Palmeiras e fez esse time do Palmeiras praticamente o que tá hoje aí, que foi bicampeão da Libertadores, Copa do Brasil, bicampeão brasileiro seguido ali. Então é isso que atrai o jogador. É isso que atrai o jogador. Se entrar o Melo, talvez, com esses investimentos, com esse projeto mais ambicioso, o time do Inter pode ter uma chance de contratá-lo. Mas daí não vai ser, né? Vai ser por conta da grana, do projeto, futuro e tudo mais, que tende a lhe oferecer. Já se for com Barcelos, é muito improvável. Mas muito improvável mesmo, que ele vai conseguir convencer esse jogador a vir para cá. A gente tem casos aí, por exemplo, Felipe Melo, Cano, o Soares, entre vários outros, até mesmo, eu acho o Moisés que foi pro Fortaleza, o Inter conseguiu perder o Moisés pro Fortaleza, muito por conta da incompetência da gestão do Inter, que não conseguiu apresentar um projeto mais ambicioso do que o Fortaleza, que é um time que tem um faturamento muito menor do que o do Inter. E conseguiu perder jogadores para vários times. O time do Inter não consegue ter um projeto ambicioso que apresente algo que seja vantajoso para os jogadores e os seus empresários. Então isso faz com que o Inter não consiga ter bons jogadores no seu elenco. Vai conseguir um ou outro ali, um ou outro que já passou por aqui. Por exemplo, Arangues e Alan Patrick vieram muito por conta disso. O Alan Patrick, o pessoal tava meio desconfiado e tal. O Shakhtar devia um dinheiro pro Inter, tava em guerra. Pô, veio. É só esse tipo de contratação que o Barcelos consegue fazer. Ele não conseguiu fazer. Só o Ener Valencia conseguiu fazer uma contratação só. De resto é só contratação assim que, sabe, tem que... O cara tem que querer muito vir jogar aqui. E às vezes não é isso. A gente não tem que querer aquele cara que muitas vezes... o cara quer vestir a camisa do Inter, é o super colorado. A gente tem que querer os melhores aqui. Campanharo, Jô Dias, esses caras aí eu aposto que são tudo colorado, mas são ruins, não me adianta. O Luiz Adriano, por exemplo, também. Mas não me adianta, eu quero bons jogadores. Não quero que o cara seja colorado, que o cara queira vestir a camisa do Inter. Eu quero aquele cara que, pô, se tu apresentar um projeto pra ele, se tu botar grana na mesa, e se ele for bom jogador, se ele for o cara que vai resolver os teus problemas, independente se ele pode ser gremista, pode ser São Paulino, corintiano, mas que ele venha pra cá, que ele jogue aqui e ponto final. É isso que eu quero. E o último assunto é sobre rejuvenescimento do elenco. O time do Inter precisa se rejuvenescer. O time do Inter, como vocês podem ver, a média de idade do Inter, do time titular principalmente, é muito alta. Tem jogadores, por exemplo, vamos supor aí os jogadores que vão sair provavelmente do Inter. O Vitão provavelmente vai sair, muito por conta desse mesma questão que eu falei anteriormente. Pois o Juliano Bertolucci, como ele está emprestado do Shakhtar pro Inter praticamente, né, por conta da guerra, ele quer tirar o Vitão do Inter, quer botar em outro clube. Pode ser no Brasil, pois o time do Inter não vai estar na Libertadores, pode botar no time da Libertadores, e pode ser também na Europa, pode ser em qualquer outro lugar, pois ele não vê perspectiva nenhuma nessa gestão do Inter, para vocês terem uma noção.
Então, o Inter vai precisar de um zagueiro. Então, olha aí, os jogadores jovens do Inter vai sair o Vitão, que é jovem, o Maurício, que é jovem, e o Johnny, que é jovem. Daí só vão sobrar os jogadores velhos, que é o René, com mais de 30, 32 anos, o Rocher, com 31. Daí vai sobrar ali no meio campo o Arangues, 35, o Alan Patrick, 33, o Ender Valência, 34. O time do Inter tá muito velho, e para um campeonato brasileiro, para competições que tem hoje em dia um acréscimo, pô, olha os acréscimos hoje em dia no campeonato brasileiro, são de 10 minutos, sabe? 10 minutos em cada tempo. Então, por isso que o Inter precisa rejuvenescer o elenco. E como a gente não vê nada saindo da base, a gente não vê nada de bom no Sub-20, a gente não vê nada de bom no Sub-17. Aliás, o Sub-17 até que tem um ou outro, mas vai precisar ainda ser maturado. Então a gente vai precisar contratar jogadores jovens, a gente vai precisar contratar jogadores que tem uma, pelo menos essa faixa etária aí, dos 23 aos 29 anos, que é o auge do jogador de futebol. A gente vai precisar desse tipo de jogador, mas para contratar esse tipo de jogador tu vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter grana à vista, tu vai ter que ter grana para investir nesse jogador, para pagar, que nem tinha o Salazar, aquele que foi pro Braga. Era 4 milhões, 5 milhões de euros. Mas é um jogador que era jovem, é um jogador que está no seu auge técnico e físico, é um jogador que serviria muito pro Inter. Então, o Inter vai precisar de investimentos, vai precisar de investidores. Mas quem vai querer investir nessa gestão atual? Pode ser aqui que vocês vão dizer, mas tu tá fazendo campanha pro Melo. Não é campanha pro Melo em si. A gente tem que ver o que é melhor pro Inter. Eu queria muito que a gestão Barcelos desse certo, mas o melhor pro Inter é que o Inter precisa de investidores, o Inter precisa de investimentos para poder voltar a ser aquele time que a gente conhece, que a gente conheceu pelo menos por um tempo. Um time campeão, um time com jogadores jovens, uma mescla de jogadores jovens com experientes, jogadores no auge. Pô, o D'Alessandro veio para cá com 26, 27 anos. Tava no auge técnico e físico. Andrezinho também tinha essa média de idade. Então, a gente precisa desse tipo de jogador. Até o Nilmar, né, que saiu do Corinthians aquela vez, veio pra cá, na segunda passagem dele tinha 26 anos. Então a gente precisa desses jogadores aí, a gente precisa dessa idade aí de auge dos jogadores, para que aqui dê certo. Vocês podem ver, pega o time do Palmeiras, estão tudo nessa faixa etária de idade aí, 26, 27 anos aí, nessa média de idade aí. Tem jogadores, por exemplo, o Rafael Veiga, 27 anos, aí tu pega o Rony, 27 anos. Esses caras aí estão tudo nessa faixa de idade, no auge físico e técnico. Por isso que o Palmeiras consegue jogar bem, estão no auge físico e técnico deles. O Flamengo é assim. O Fluminense é um pouco diferente, tem uns jogadores bem experientes, mas tem bons jogadores jovens, jogadores que são cracassos e são jovens. Então isso faz a diferença no time deles. Mas o time do Inter, como a gente não tem base para lançar igual o Fluminense, e como nessa gestão pelo menos não se conseguiu investidores para conseguir contratar jogadores nessa faixa etária de idade aí que eu disse para vocês, o time do Inter acaba que não consegue sair do lugar, não consegue ter times homogêneos, times que sejam estáveis e que tenham uma boa qualidade técnica, mas também tem um bom preparo físico. Obviamente, né, se pintar aí um novo Cano, se pintar um Suárez da vida, se pintar um Di Maria, um cara desse porte, porra, beleza, os caras tem que tentar contratar um cara desse, pois são craques da bola, são diferenciados. Mas se, né, como esse tipo de jogador é muito difícil de trazer, é melhor então o Inter ter investidores para investir em jogadores nessa outra faixa de idade aí, nessa outra faixa que sejam ótimos jogadores, que estejam no seu auge físico e técnico, para poder vir suprir as nossas carências aqui. Por último, né, também tem outro jogador aqui, até esqueci outro jogador do Inter, que é o Eric, meu xará, do Atlético Paranaense. Ele é reserva do Atlético Paranaense, ele viria para suprir a falta do Johnny, mas cara, pô, um time que quer ser campeão, tu vai lá e contrata o Eric do Atlético Paranaense, sabe, reserva. Ele é bom jogador, mas a gente já tem o Gabriel, a gente já tem o Rômulo, então pra que mais um? Por que não vai atrás de um bom de bola, tentar contratar um cara que vai realmente resolver os problemas? Que nem eu dei a dica do Tapia. Então, cara, é esse tipo de... É por isso que a gestão Barcelos tá... Tá, tudo bem, o cara tem uma idade boa até... Assim, retrocedendo um pouco, tem uma idade boa, pode evoluir, tem 24, 25 anos, tá numa idade boa ali do seu auge técnico. Mas como a gente já tem jogadores nessa função que são similares
E o Rômulo, por exemplo, tem uma idade até menor que a dele. Pra que vai contratar mais um mediano? Tem que contratar um cara bom, um cara acima da média. E é por isso que a gestão Barcelos, a cada dia que passa, rui. Porque não consegue trazer jogadores que realmente vão solucionar os problemas dela. Mas é esse meu vídeo, pessoal. Então deixe seu like se você curtiu, se inscreva no meu canal, indique meu canal aí para seus amigos, parentes e tudo mais, que isso ajuda bastante no crescimento. Até mais.